Olá, criptomaníacos! E não é que o preço está se sentindo confortável na região dos 60 mil dólares? Isso é bem preocupante, pessoal. Porque, apesar de diversas sinalizações, indicadores mostrando ali esgotamento da força vendedora, nós não costumamos encontrar um fundo do poço num momento de lateralização. Geralmente, um fundo vai ser o quê? Um movimento muito rápido. Vai ser um pavio que vai até um esgotamento, onde vai encontrar ali uma força compradora, né? Uma região de compra, e rapidamente a gente vê uma reversão de preço. E não é isso que a gente está vendo. A gente viu o preço caindo para os 60 mil dólares, mas ao contrário de vezes anteriores, agora ele está meio que se consolidando nessa mesma região. A gente pode acabar vendo ali um fechamento diário, ou até pior, um fechamento semanal abaixo dos 60 mil dólares. E é justamente isso que a gente vai avaliar no vídeo de hoje e também, óbvio, né, analisar aí notícias do dia e da semana que podem indicar para a gente um cenário mais provável. E eu começo o vídeo de hoje pedindo aquele like para vocês, que eu não peço há muito tempo, estou viajando, esqueci de pedir nos últimos vídeos, mas vocês sempre colaboram, vocês são demais. Deixem um like para ajudar o canal a crescer. O like não é para o momento do Bitcoin, e sim para o canal Criptomaníacos, para eu criar mais conteúdo, para ter essa empolgação de sempre aqui junto de vocês. E eu já começo hoje trazendo aqui o nosso gráfico diário lá na Quant Fury, inclusive você que quer ter acesso a esse tipo de gráfico e fazer aí suas próprias medições, as suas próprias análises técnicas no TradingView Pro gratuitamente, basta fazer o seu cadastro na Quant Fury e lá você compra Bitcoin, Ethereum, todas as criptomoedas, todas as ações, todos os ETFs no mesmo lugar sem pagar qualquer taxa. Tá aqui na descrição e também no QR Code abaixo. Como vocês podem ver aí no gráfico, tá? Esse é o gráfico diário do Bitcoin, vocês percebem que ele vinha encontrando aqui uma região que, historicamente, aqui embaixo no RSI, indica fim de queda, né? Esgotamento de uma tendência de queda, mas dessa vez, como vocês podem notar, o RSI foi mais baixo do que de costume, né? Das duas vezes anteriores. E aí eu parei para pensar o seguinte: quando foi a última vez que o RSI rompeu essa linha de 30 no gráfico diário? Ele chegou próximo dessas duas vezes aqui, mas não chegou a ficar abaixo de 30 como dessa vez. E aí, retornando, pessoal, eu afastei o gráfico, né, para encontrar a última vez que isso aconteceu. E aconteceu aqui, como vocês estão vendo, agosto para setembro de 2023, tá? Vou até apagar as bolas anteriores para não confundir vocês. Vou trazer essa para cá, na verdade, tá? Para sinalizar exatamente o ponto onde isso aconteceu. Vou trazer isso para cá. Então, estamos falando aqui de agosto para setembro de 2023. Também um fundo de poço, como vocês podem notar, né? O preço estava aqui nos 25 mil dólares, como vocês podem notar. E depois de encontrar este momento de RSI abaixo do 30, o preço dispara absurdamente até atingir a região dos 72 mil dólares, uma alta histórica. 25 para 72 mil dólares em poucos meses. Então, também é uma sinalização interessante. E aí eu parei para pensar e lembrei de uma coisa. Esse momento aqui em setembro de 2023 foi um momento muito similar na questão de emoção de mercado. É um momento mais próximo em questão de medo. Recentemente, a gente viu o Bitcoin bater em 30 naquele indicador de Fear and Greed Index, né? Indicador de medo e ganância. 30 sinaliza medo. Sabem qual foi a última vez que esse indicador pegou 30? Exatamente aqui. Exatamente em setembro de 2023. Então, não somente é o mesmo ponto aqui de RSI, né, similar ao que a gente tem hoje, mas também é um momento similar no indicador de medo e ganância. E esse indicador, geralmente, ele também mostra um esgotamento de força vendedora. Quanto mais medo no mercado, ao contrário do que as pessoas imaginam, né, vou fugir do Bitcoin, esse momento de medo é o momento ideal de compra. Eu vou mostrar isso para vocês justamente em gráfico, trazendo para vocês o gráfico que está na tela. Então, o que eu falei para vocês foi o seguinte: aqui embaixo, vocês têm um gráfico de Fear and Greed, medo e ganância. Vocês vão ver que a última vez onde esse indicador pegou aqui no 30, que a gente pegou recentemente, foi justamente aqui, como vocês podem ver, em setembro de 2023, tá? Em nenhum outro momento se aproximou disso. Somente agora, em setembro de 23. E olha que engraçado, pessoal. Olha o que a gente tem no preço aqui em cima. Esse gráfico preto aqui em cima é o preço do Bitcoin. Lá em setembro de 23, olha só que formação a gente tinha. Double top, tá? Topo duplo, ou seja, o preço pegou no topo do canal, caiu, pegou de novo no topo do canal, na mesma região aqui,
e desabou para esse ponto. E o momento aqui que a gente tinha o medo, né, região 30 de medo e ganância, ou seja, medo no mercado, está marcado exatamente aqui, onde vocês estão vendo capitulation, né? Exatamente o ponto onde aconteceu a reversão. O preço volta pouco a pouco a subir, rompe esse canal de acumulação e dispara até um novo canal, que é o canal atual. Aquele canal que vocês já conhecem, que vai lá dos 72 até os 60 mil dólares. E olha só, pessoal, esse canal atual também tem um topo duplo. Pegou nesse momento aqui, caiu, pegou nesse momento aqui e caiu. E lá embaixo estamos no 30 do medo e ganância, exatamente como aconteceu em setembro de 2023. Então, pessoal, se a gente pegar este gráfico aqui, lá em 23, e jogar para agora, seria este o movimento esperado a partir daqui. É uma certeza? Não, pessoal. Como eu falei, é um momento perigoso, é um momento delicado, onde a gente pode perder os 60, já que o Bitcoin está se acostumando, está gostando da região dos 60, o que não indica ali aquele tradicional fundo do poço, né, que é um pavio e o preço volta a subir. Então, é um momento arriscado, mas muito parecido com esse momento lá de setembro de 2023, quando, na verdade, a gente viu uma armadilha, né? Foi um falso topo duplo. Um topo duplo indica que o mercado vai desabar. E não foi isso que aconteceu. Ele teve uma quedinha, a galera fugiu do mercado, amedrontada, né? Medo 30, como vocês viram, a galera fugiu e logo na sequência, pum, o preço dispara dos 25 até os 72. Agora estamos na mesma situação. Seria mais um falso topo duplo ou realmente vamos romper? A minha indicação para vocês, não façam nada enquanto não tivermos uma confirmação de rompimento desse canal, tá? E como é que se confirma isso? Você tem uma confirmação fraca caso ocorra um fechamento diário abaixo dos 60 mil dólares, né? Abaixo desse canal aqui. Então, por exemplo, hoje o dia fecha às 9 da noite do Brasil. Se a gente fecha isso com um preço abaixo dos 60 mil dólares, é uma primeira confirmação, uma confirmação ainda fraca. Por quê? Porque é um gráfico de curtíssimo prazo. Que é uma confirmação mais forte, é um fechamento semanal abaixo dos 60 mil dólares. Quando fecha a semana, Guilherme? Fecha no domingo. Então, lá 9 horas da noite do domingo, se tiver abaixo dos 60 mil dólares, você tem uma certeza maior em relação a esse rompimento aqui. Isso acontecendo, aí sim você pode apostar algumas fichas num retorno do preço para essa região que vocês estão vendo aqui, estão vendo? Essa região aqui que era uma resistência, um suporte, lá na casa dos 50, 52 mil dólares, tá? Então, aguardem, não façam nada de cabeça quente agora, porque pode acontecer exatamente o que está mostrando nesse gráfico, né? Mais uma vez ser um falso topo duplo, medo no mercado, afasta a sardinhada, e aí as baleias ajudam o mercado a voltar a subir com força e dar uma disparada, claro, sem as sardinhas. Até porque um dos principais atores do mercado para gerar uma força vendedora contínua são os mineradores de Bitcoin, né? Eles têm um custo alto para maquinário, energia elétrica, e eles precisam vender Bitcoins para manter sua operação, principalmente depois do halving. Afinal, agora eles ganham metade do que ganhavam há poucos meses atrás. Então, vendem Bitcoin, fazendo ali uma força vendedora que mantém o Bitcoin dessa faixa que a gente está vendo, ou até empurra o Bitcoin para baixo dessa região. Mas como diz a matéria da Livecoins, pressão de venda por parte dos mineradores está diminuindo, mostra a análise. Então vamos ver aqui essa análise para entender o que está acontecendo. Está aqui exatamente isso, ó. A linha branca nesse gráfico é o preço do Bitcoin, e estão vendo uma linha azul que mostra a pressão vendedora por parte dos mineradores, quanto eles estão vendendo de Bitcoin. E vocês percebem uma correlação absurda nesse gráfico, né? Sempre que essa linha azul sobe, ou seja, os mineradores vendem mais Bitcoin, existe uma tendência do preço do Bitcoin ficar preso ou caindo aqui, né? E na hora que a gente vê esta linha azul caindo, como mostra essa seta vermelha, né? A queda da pressão vendedora dos mineradores, olha só o que acontece com o preço, conforme mostra a seta verde, né? Pressão dos mineradores veio para o fundo aqui, ou seja, pouco Bitcoin sendo vendido por mineradores, o preço dispara. Mas na frente, estamos vendo agora já na virada de 2023 para 2024, mais uma vez, pressão dos mineradores desaba e na sequência, como vocês podem ver pela seta verde aqui, o preço do Bitcoin sobe absurdamente, tá? E olha só o que vem acontecendo aqui a partir
deste mês com a pressão vendedora por parte dos mineradores. A linha azul, ela vem desabando para novamente encontrar esse fundo do poço aqui, ou seja, pouca venda por parte dos mineradores. O preço está aqui embaixo, né, 60 mil dólares. Mas será que não vai acontecer a mesma coisa que aconteceu nas duas setas verdes anteriores, onde o preço disparou? É isso que a gente espera, né? Uma menor venda por parte dos mineradores, ajudando o preço finalmente a conseguir subir. E por sinal, lembrem que eu falei lá que estamos no momento exatamente igual a setembro de 2023, onde o medo estava na região 30, ou seja, sentimento de mercado de medo, e também o RSI estava no mesmo patamar. E mais uma vez, neste gráfico aqui, notem que essa primeira seta verde aqui, ela acontece exatamente, ela aqui, setembro de 23, momento onde a venda por parte dos mineradores atingiu um fundo do poço e o preço disparou. E exatamente agora estamos na mesma situação. Então esse momento agora está muito similar a setembro de 23, quando todo mundo achava que o Bitcoin ia para o fundo do poço e o preço disparou. E como eu indiquei para vocês, para falar sobre a confirmação de um rompimento dos 60 mil dólares ou do canal, que a gente está tão acostumado, o gráfico de longo prazo ele é sempre mais confiável do que o gráfico de curto prazo. Portanto, um gráfico semanal é mais confiável do que um gráfico diário. Um gráfico mensal é mais confiável do que um gráfico semanal. E um gráfico trimestral ele é mais confiável do que um gráfico mensal. E quando olhamos para o gráfico trimestral, o gráfico do trimestre, onde cada barra de preço representa 3 meses, vocês notam o seguinte, tá aí na tela para vocês, né? Cada barrinha aqui representa um período de 3 meses, um trimestre, e olha só para onde está vindo este recuo de preço. Esta linha preta aqui na horizontal, ela está em 58.737, marcando os topos lá de 2021, tá? No gráfico trimestral, esse foi o topo, a vela, ela parou nessa região de 58.700. E notem o que aconteceu após essa disparada de preço que a gente teve desde o início de 2023, né? Tivemos a Bull Run e temos agora um retorno de preço exatamente para esse patamar, né? A gente viu o preço recuando para essa zona, e agora a tendência natural, né, com a análise gráfica, seria o quê? Rompeu, retesta esta linha como suporte e a partir daqui ficaria livre para ter uma disparada de preço. Então, no gráfico trimestral, para falar a verdade para vocês, tá lindo, tá? Então, é um gráfico muito mais confiável do que o mensal ou o gráfico semanal, e aqui essa figura tá bem bonita. E comparando mais uma vez com setembro de 2023, vocês vão ver que foi esse momento aqui, pessoal. Tá vendo essa barra vermelha que vocês estão vendo aqui? Foi nesse trimestre que aconteceu esse recuo, onde todo mundo ficou assustado. Olha que interessante, uma disparada de preço, duas velas trimestrais subindo, exatamente como agora, ó, duas velas trimestrais subindo, seguida por uma vela vermelha, que gerou medo até a região 30 do indicador medo e ganância. E o pessoal ficou desesperado. Exatamente esta vela vermelha aqui. O que aconteceu depois dessa vela? Novamente, duas velas verdes disparando o preço, seguida da vela trimestral atual, onde, mais uma vez, vemos medo e ganância na região 30. Estão percebendo similaridades, como o mercado funciona dessa forma, né? Ele faz essa contínua repetição de movimentos, né? E serve como uma limpeza, porque nada pode subir para sempre de forma descontrolada. Precisa acontecer uma limpeza pouco a pouco, uma renovação de mercado, e é exatamente o que eu estou vendo acontecer nesse trimestre, né? Nessa vela que a gente está vendo, é justamente aquilo para separar o joio do trigo, para separar os homens dos ratos, aqueles que realmente confiam no ativo, daqueles especuladores de curto prazo. Falando em especulação, vimos ontem o debate entre os candidatos à presidência dos Estados Unidos, Joe Biden e Donald Trump. E a gente teve um debate ali bem estranho, né? Porque são dois, digamos, idosos, mas o Joe Biden está completamente gagá. Até a CNN disse aqui, Biden desaponta e Trump desvia. As conclusões do primeiro debate americano, a matéria cita aqui que o Joe Biden parece que tem 20 anos a mais do que o Donald Trump. E o que aconteceu na sequência foi isso daqui, pessoal. Esse é o gráfico aqui de apostas em relação a quem vencerá as eleições dos Estados Unidos. O debate acontece nesse momento aqui e percebemos a linha vermelha que representa o Donald Trump disparando aqui nas intenções de apostas, né? Então, quer dizer, Donald Trump tem 63% das apostas, enquanto Joe Biden caiu para somente 37% após o debate. Ou seja, estão
quase todos apostando aí na vitória do Donald Trump, e a vantagem aqui para o nosso caso é que o Donald Trump vem falando muito bem das criptomoedas, vem defendendo muito o Bitcoin, inclusive a gente viu matérias recentes, né, falando sobre Bitcoin podendo atingir 150 mil dólares até o final desse ano, caso Donald Trump seja reeleito, né? Ou seja, eleito pela segunda vez, né? Isso aqui quem falou foi um banco, né? O Standard Chartered está apostando aqui em 150 mil dólares para o Bitcoin no final desse ano, caso aconteça a eleição de Donald Trump, como a gente acabou de ver, é o mais provável. E não é somente a eleição dos Estados Unidos que está positiva no cenário macro. Olhem só as notícias recentes que vêm saindo. Primeiro, a VanEck, emissora de ETF de Bitcoin, fez um pedido para ETF de Solana lá nos Estados Unidos. Então já tivemos o pedido de ETF de Bitcoin aprovado, o pedido de ETF de Ethereum aprovado e agora um pedido de ETF de Solana. Se o mercado tivesse realmente negativo, não existiria tanto interesse por ETFs de criptomoedas. Estamos falando agora da Solana, né? Não é nem mais da Ethereum, que é a principal altcoin. Isso é um indicador positivo, mas não somente isso. Também vimos a Bolívia cancelando o banimento das criptomoedas. O uso do Bitcoin e de criptomoedas em geral era ilegal no país desde 2014. Então, 10 anos depois, a Bolívia se rende às criptomoedas. Outra indicação de que tem algo interessante acontecendo, né? Para países voltarem em decisões como o banimento de criptomoedas. Então, pessoal, apesar do cenário no curto prazo parecer negativo, o medo está imperando, quando você afasta um pouco e olha para o macro, você começa a enxergar várias coisas positivas. Eleições nos Estados Unidos, banimentos de criptomoedas sendo revertidos, pedidos de ETF para altcoins menores. E é nesse contexto positivo que eu quero fechar o vídeo de hoje falando sobre o ZIG, o token da Zignali, né, que é parceira da Cryptomaniacos e que trouxe esse desempenho aqui de 1.575% em um ano, né, como vocês podem ver aqui na CoinMarketCap. Então o token vem tendo um desempenho fantástico e eu tenho novidades para vocês. Na verdade, quem tem é a própria Zignali, né? Postou no Twitter ontem falando aqui sobre a doação de 100 milhões de tokens ZIG para quem colaborar aqui com a construção da ZigChain, a blockchain da própria Zignali, tá? Então, tem várias coisas que vocês podem fazer aqui para ganhar esses tokens, começando pela votação no dia 5 de julho sobre decisões importantes aqui para a rede, tá? E também vai ter aqui programa de staking com vários e vários milhões de tokens ZIG, enfim, é uma grande novidade da Zignali que pode te dar uma boa grana caso você participe dessas decisões, tá? É uma votação, pessoal, dia 5 de julho, vou deixar aqui embaixo o link para vocês descobrirem o que é necessário fazer no dia 5 de julho para receber parte desses milhões de tokens ZIGs que serão distribuídos. A ideia base do projeto é que ele seja realmente descentralizado, ou seja, que as decisões sejam compartilhadas com todos nós. Então você decide, no final das contas, como vai funcionar a rede, como vai funcionar a blockchain, como vai funcionar o projeto. Isso é muito legal, tá? É raro de encontrar em vários projetos por aí, mas a ZIG está tomando um caminho correto de abrir essas decisões, essa participação para toda a comunidade e você ainda recebe recompensa por isso. Uma outra novidade aqui da ZIG, né, que eles postaram recentemente, é a queima de diversos tokens. A ZIG, ao contrário de vários projetos, é deflacionária, ou seja, ela tem uma queima de tokens valorizando esses tokens de pouco em pouco. No caso aqui estão falando da queima de 3 milhões e 200 mil tokens ZIG. E esse processo vai continuar até que 50% dos tokens sejam queimados. Isso acaba gerando uma tendência de valorização, porque o token se torna mais escasso, ao contrário de vários projetos do mercado que inflam, né? Que imprimem dinheiro, que imprimem tokens. No caso da Zignali é o processo contrário. Existe uma queima de tokens ali devido ao uso, né? Quanto mais você usa o token, mais existe um programa de queima até que reduza essa oferta pela metade. Então, isso é outra coisa que leva a uma valorização do token, e é por isso que eu indico para vocês que acompanhem o projeto, sigam o projeto nas redes sociais, principalmente no Twitter, e acompanhem também agora essa novidade de distribuição, de doação de tokens para aqueles que ajudarem nas decisões importantes do projeto. Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima.